Aleluia. Shalom, igreja, graça e paz, amém? Bem-vindos à casa do Senhor, à presença de Deus, amém? Assuma o controle da sua vida. Com quem está o controle da sua vida? A quem você entregou o controle da sua vida? Quem controla a sua vida? Quem controla a tua mente, controla a sua vida. Quem de fato e de verdade domina os seus pensamentos. Romanos 12, 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para eu viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ser transformado, transformada na minha mente, nos meus pensamentos. Eu preciso buscar isso em Deus, né? Então Deus hoje trouxe você para que você receba esse renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sermos transformados na nossa mentalidade. Quem aqui nós precisamos vencer, né? O maior campo de batalha de um ser humano, de uma pessoa, é a mente. Aquele que domina os seus pensamentos, domina a sua vida. Então nós precisamos buscar isso em Deus. Em Deus nós conseguimos recebermos essa transformação e sermos transformados. Eu costumo dizer que tem oração que Deus não responde. Como assim, pastora? Que oração é essa que Deus não responde? Aquela que você diz assim: Senhor, me faça santo. Eu quero ser uma pessoa santa, eu quero ser santificado. Essa santificação, nós é que temos que buscar ela. Nós é que temos que lutar todos os dias para que nós consigamos alcançar essa santificação, sermos santificados em Jesus. É uma atitude, é uma decisão. Então eu decido ser transformado, eu decido ser santificado, eu decido ser renovado, eu decido ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Basta você querer, basta Jesus olhar para você e dizer assim: aquele ali eu vou encontrar hoje, aquela ali eu tenho algo a fazer através da vida dela, porque Ele vê como nós não vemos, né? Deus não vê como vê o homem. Então Deus, Ele olha lá a sua essência, Ele vê lá o que você pode fazer no seu futuro. Não o que você fez no passado, isso não conta para Deus. O que conta é o nosso testemunho, é a nossa vida que nós levamos diante dEle. Amém? O inimigo sabe o que existe em sua mente. A força de uma mentalidade liberta de todo jugo. Poder que envolve sua mente de pensar e processar toda a palavra transformadora que você recebe quando se converte. O inimigo sabe disso. A potência que você é quando você tem a tua mente transformada em Jesus. Por isso, uma das maneiras do inimigo aprisionar sua vida ao velho homem, seus pecados e vícios, é mantendo sua mente sobre o controle dele. Quando você encontra com Jesus e se converte, a palavra pregada tem o objetivo de uma mudança de mente. Então, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas o velho homem, o Adão, o caído. Eu vivo agora a vida de Jesus. O homem é espiritual. Para isso Deus te chamou, para isso Deus te criou. Então, não a condição mais de pecador, mas a condição de vivificado em Cristo Jesus. A viver a promessa, a viver o propósito dele. Mas isso é uma decisão. Eu decido ser transformado.
É mais que uma decisão, é um querer também, né? Eu quero ser transformado. Eu quero de fato essa mudança na minha vida. Então, o que eu faço para eu ter essa mudança, essa transformação na minha vida? Eu preciso ter o controle, eu preciso entregar ao Espírito de Deus o controle dos meus pensamentos. Os meus pensamentos, eles me fazem sentir. E o sentir me faz agir, né? Logo penso, logo existe, é uma frase de um filósofo. Porque aquilo que a gente alimenta é aquilo que nos fortalece. O que você tem alimentado? O teu espírito ou a sua carne? Os teus desejos, as tuas vontades? Isso vai manifestar em você os frutos do espírito, os frutos da carne. Mas quando eu sou fortalecida no meu espírito, pelo Espírito de Deus, quando eu sou forte nele, então eu manifesto os frutos do Espírito. Isso é transformação de mente. Isso é uma transformação, a metanoia. O Evangelho de Jesus é isso. Livrar você desses velhos pensamentos, desses vícios, dessas compulsões, pela palavra de Deus, a você ser livre de toda acusação do inferno, a viver o propósito dele na sua vida. A viver uma vida de paz, uma vida plena, uma vida em abundância, né? Porque plenamente feliz só na eternidade. Enquanto estivermos aqui, vai ter desafios, vai ter essa luta, né, da nossa vontade contra a vontade do nosso espírito com a nossa carne, né? O meu querer e o passando pelo filtro da palavra de Deus, o que Deus tem para mim, o que a palavra de Deus me ensina, o que a Bíblia diz nessa situação, como eu devo me comportar, o que a Bíblia me ensina de como eu tenho que agir. Esse é o nosso manual, a nossa regra de prática de vida e fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nela nós temos segurança, temos resposta, temos transformação, nela nós temos paz, nela nós vivemos verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E Ele quer que você viva, assim como muitos homens de Deus, muitas pessoas relatadas na palavra de Deus, que teve tua vida, a tua história, a tua mente transformada. A mente é como um cavalo indomável. Se você toma a rédea, se você não tomar a rédea, ele te domina. Por isso, uma das maneiras do inimigo aprisionar sua vida ao velho homem, seus pecados e seus vícios, é mantendo sua mente sobre o controle dele. Quando você encontra Jesus e se converte, a palavra pregada tem o objetivo de uma mudança de mente. Uma conversão é real, a mudança de mente que você começa a ter através da libertação, sendo liberto de tudo aquilo que te aprisionava, sendo liberto, tendo essa libertação, né? Libertação mesmo de demônios, de espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos atormentadores que tenta nos enganar, tenta nos tragar, tenta nos tirar do propósito de Deus. Então, através da palavra de Deus, a palavra pregada. Hoje eu tenho essa palavra para você, de libertação. Você vai sair daqui liberto de tudo aquilo que aprisiona você, de tudo aquilo que acorrenta você. Não é o lugar aonde você está, é a pessoa que você é que Jesus quer. Entendeu? Por quê? Porque através da sua vida transformada, da tua vida redimida pelo sangue do Cordeiro, aonde você estiver, o ambiente também será transformado. As pessoas também alcançarão, conhecerão Jesus através da sua vida, do teu testemunho. Então, Deus começou a boa obra na tua vida, deixa Ele completar. Amém? Diga para você mesmo, Deus começou uma boa obra em mim. E eu estou disposto a deixar Ele completar. Amém? A existência do pensamento é algo inegável. Pensamentos, ideia, está ligado a minhas emoções, sentimentos e desejos. E o mesmo precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que sua mente pode
armazenar boas memórias e memórias ruins. Crenças positivas e negativas. Imagens que familiarizam com o ambiente. Algo que você visualiza e você já vê a cena, né? Você já vê o lugar, já vê o momento. Por isso é um campo onde a gente precisa muito ter cuidado e estar buscando muito em Deus para Ele nos direcionar, nos conduzir, fortalecer o nosso espírito para nós termos domínio, que é a nossa visão, né? Ela fala muito também sobre os nossos pensamentos, né? Então, e a Bíblia fala, né, que se o seu olho te incomoda, é melhor você entrar no céu sem ele do que com ele você ir para o inferno. Então, começa a pedir a Deus aí essa transformação. Não se conforme, né? Não se conforme com o estado que você está, com o momento a qual você está vivendo, né? Nesse processo de libertação. Eu preciso desejar, eu preciso querer essa libertação na minha vida para que eu viva ela. Eu preciso primeiro identificar esses pensamentos me atrapalham. O que eu estou vendo está me afastando de Deus. O que eu estou falando não está sendo condizente com o que a Bíblia me ensina e com ela quer que eu seja. Mas como saber isso? Primeiro, está te prejudicando? Não? Está legal para você? Mas e para os que estão à tua volta? Tá joinha? Tá legal? Tá bom? Então vem cá. Tudo aquilo que tá bom para mim, mas prejudica o meu próximo, tem algo de errado, né? Porque tem que ser bom para mim e tem que ser bom para minha família também. Tem que ser bom para todos, né? Então, eu preciso estar buscando isso em Deus, né? O que eu tenho alimentado e que eu estou fazendo, que está prejudicando aqueles que estão ao meu lado. Sabe? Qual o meu comportamento, né? Qual a atitude que eu estou tomando? O que eu estou fazendo que está entristecendo meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo que não está sendo condizente com a palavra de Deus? Está trazendo guerra ou está trazendo paz? Está satisfazendo os desejos da minha carne? Mas e a tua vida espiritual, como está? Como está a tua vida espiritual? A carne vai ficar. Isso aqui não vai subir. Isso aqui vai ficar. Um espírito vivificado, renovado. Esse nos fortalece a termos esse domínio, né? A vontade vem, mas eu tenho domínio sobre ela. Irai-vos, mas não pequeis. Então, eu preciso, eu necessito, eu quero essa transformação na minha vida. Eu entendi que os meus pensamentos, eles podem definir a minha decisão. Pode decidir a minha decisão. Perdas, falência, escassez, abuso, violência física, verbal, psicológica. Para a transformação, libertação e cura é essencial renovar, revestir e restaurar. Remover, tirar os pensamentos malignos que pertencem à velha maneira de pensar. Renovar é submeter a minha mente à palavra de Deus para que ela seja liberta e curada. Submeter a minha mente à palavra de Deus. Revestir mentalidade e pensamentos restaurados para viver em novidade de vida. Mente, pensamento restaurado para eu viver uma novidade de vida. Essas são as 3 verdades para assumir o controle da tua vida. Revestido, renovado
e tendo autoridade sobre a minha vida. Lucas 8, 26, 39. Lucas 8, 26, 39, conta-nos a história de um homem endemoniado gadareno, que Jesus foi ao encontro dele. E navegaram para a terra dos gadarenos, que estavam defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que me não atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no presos com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelos demônios aos desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, mais ou menos 2.000 porcos. E rogando-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lo. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele nos transforma por completo. Ele coloca vestimentas novas, Ele tira aquelas vestimentas velhas. Ele nos dá esse privilégio. Você imagina aqui, você viu aqui, ele vivia no sepulcro, ele não tinha roupa, ele era imundo, ele era possesso de demônios. Ninguém queria estar perto daquele homem. Ninguém queria estar perto dele, ninguém conseguia, de tantos demônios que havia na vida daquele homem, até Jesus encontrar ele, até Jesus ir ao encontro dele. Quando Jesus entrou na tua vida? Quando você foi alcançado por esse Jesus? E os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos, toda a multidão da terra dos gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. A salvação alcançou o endemoniado de Gadara, mas a voz da autoridade de Jesus libertou ele das cadeias malignas. Esse homem endemoniado de Gadara teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. A vida dele foi transformada. Jesus estava na Galileia. Os
maiores milagres de Jesus foram feitos do outro lado do mar da Galileia. E Jesus fez dezenas, centenas de milagres. E Jesus vai até a cidade de Decápolis, 10 cidades, onde havia 10 cidades pagãs. As colinas de Golã, eu estive lá. E Jesus, ele vai até lá. Uma cidade onde judeus não eram bem-vindos naquela cidade. E o risco de um judeu chegar ali era de ser morto, porque eles eram pagãos. Eles tinham os deuses deles, né? E Jesus chega até ali. Jesus vai àquela cidade. E Jesus encontra esse endemoniado. E Jesus liberta ele. Jesus tira aqueles espíritos malignos da vida dele. Ele afronta Jesus. Mas Jesus, ele não via um homem endemoniado. Ele não via um homem aprisionado. Ele não via uma pessoa presa. Ele não via uma pessoa cativa. Ele via um homem que ia por toda a cidade. E o testemunho dele ia ganhar muitas vidas. O nome de Jesus, Deus de Israel, ia ser conhecido naquela cidade através do testemunho da vida daquele homem. E eu pergunto a você, com tanto tempo de cristão que você tem, com tantos anos que você serve a Jesus, com tanto conhecimento que você tem, quantas vidas já foram alcançadas através do teu testemunho? Para mim, a vida não faz sentido se eu receber, eu for curada, eu ter, e ninguém será alcançado através do meu testemunho. Se ninguém, eu não consigo alcançar ninguém através da minha vida. Para mim, a vida não tem sentido. Tem sentido para você? Tem sentido? Você vem à igreja, você busca poder, autoridade, unção, você é revestido, você recebe a palavra, aí você sai daquela porta para lá, você não ganha uma alma para Jesus. Você não fala de Jesus, nem com teu testemunho. E Jesus escolhe aquele homem que ninguém dava nada por ele. Ele já estava à mercê. Ele já estava isolado. Não tinha mais solução para ele. Possessos de demônios, legiões. Mas Jesus vai até aquele homem. Jesus entrou lá no meio do paganismo. Jesus entrou lá no meio dos incrédulos. Ele prova para nós que a gente pode, que nós podemos. Nós podemos. Pela autoridade dele que há em nós. É no nome dele. Você tem um nome que você carrega. Nós temos o nome de Jesus. É no nome dele que nós expulsamos. É no nome dele que nós liberamos a cura. É no nome dele, é no nome de Jesus. Olha a responsabilidade nossa como igreja nos dias de hoje. A pandemia já acabou. O tempo de ficar trancado já acabou. Nós somos libertos. Nós fomos libertos em Jesus. Jesus nos libertou do império das trevas, da incredulidade, do vício, da pornografia, da mentira, do pecado, do adultério. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Ele nos libertou. Verdadeiramente. Somos livres em Jesus. Somos livres para pregar o Evangelho. Somos livres para falar de Jesus. Somos livres para colocar a mão nos endemoniados e eles serem libertos. Somos livres
para colocar a mão nos enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Deus conta com você. Ele conta com a sua vida, mas o quanto Ele tem da sua vida. O quanto Ele pode contar com você. Você imagina, aquele homem não tinha teologia. Aquele homem, ele era tão discriminado pelos espíritos imundos que estavam nele, que quando as pessoas viram a mudança nele, a transformação nele, mas vem cá, o que aconteceu? Ele quis seguir Jesus, ele quis ser um discípulo de Jesus. Mas Jesus disse assim, não, volta lá para a sua cidade, porque é lá que o meu evangelho vai ser conhecido. É lá que eu vou estabelecer o meu reino também. É lá que tem pessoas presas também e eu vou usar a sua vida. É lá na sua cidade, é lá na sua casa, é lá no seu trabalho, é lá na sua faculdade, é na sua célula. Deus quer usar você. Deus conta com você. Você não é mais escravo do medo, da maldade, da malignidade. Você já não é mais prisioneiro. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Você é livre em Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Quantas pessoas precisando ouvir Jesus. Quantas pessoas precisando, como você entrou aqui hoje, querendo uma palavra de Deus para nortear a tua vida, te dar direção. Ele diz assim para mim e para você, tudo que você precisa eu tenho para te dar, mas mais do que eu tenho para te dar, eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida, eu quero você. Eu quero você completamente. Não é só às quarta-feira e domingo, não. Num discipulado, numa célula, não, é mais. É mais. Você tem mais. Olha o que Deus fez na tua vida. Olha o que Deus fez. Quem era você antes de Jesus? Quem é você hoje? Aonde você estava? Aonde você está hoje? Esse momento de escassez não vai dominar mais a tua mente, porque você não vai alimentar mais esses pensamentos. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Nele eu posso todas as coisas. Agindo Ele na minha vida, ninguém vai impedir. Eu sou filho, eu sou filha de Deus, amada do Pai. E toda palavra que vier contra mim para tirar do meu propósito, para me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida, para roubar a minha paz, eu rejeito em nome de Jesus. Eu não recebo em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem para a minha vida. Ah, pastora, mas a senhora não sabe o que eu estou enfrentando dentro da minha casa. Ah, pastora, eu já não suporto mais. Está difícil, pastora. Eu me vejo como esse homem acorrentado, preso. Mas eu tenho uma palavra para você. Você não é o que dizem que você é. Você não é o momento que você está vivendo. Sabe uma arma que o diabo usa para nos aprisionar? Ela chama mentira. Mentira. E às vezes ele vem com a mentira e você faz dessa mentira uma verdade na sua vida, porque você acredita naquela mentira dele. Que ele diz assim, ó, você não pode,
Você não vai conseguir. Você não é capaz. Quem é você? Você não tem esse direito. Você não tem essa capacitação. E você acredita. E você acredita. Ele diz assim: Jó, você já está condenado mesmo. Não tem mais jeito. E você sustenta isso. É mentira dele. A Bíblia diz que em Deus nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que nele eu sou fortalecida. Quando eu penso que eu sou fraco, aí que eu sou forte. Vai entender. Então levante a sua cabeça. Erga. Entendeu? Não vai dar certo para quem não crê. Eu creio e vai dar certo. Vai acontecer. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Meu pai dizia assim para mim: podem falar de você o que quiser falar, só não pode ser verdade. E a gente precisa, né, entender isso. Entendeu? Não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. Você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você sabe o Deus a quem você escolheu. Entendeu? Assuma o controle da sua vida. A vida é sua. A história é sua. Você tem na mão uma tela para você reescrever, para você escrever de novo. Uma vida que Deus tem para você. O novo tempo que Ele tem para você. O caminho que Ele tem para você. E a Bíblia diz que aquele que anda nesse caminho com Jesus, o mal não toca na gente. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então ele não pode nos atingir. Então ele vem com argumentos, com mentira, com palavras, com descredibilidade. Mas a descredibilidade, ele está dando a mim, mas eu sei quem eu sou. Tem um ditado que a minha avó diz assim, minha avó, eu já ouço muito ele também, as pessoas dizem, quando eu falo de Pedro, eu falo mais de mim do que de Pedro, né? Então pega essa chave para a sua vida, né? Está falando de você, vem cá, está falando dele mesmo. Faz a seguinte pergunta: que diferença faz isso para você? Isso é bom ou é ruim para você? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus tem para mim. Então não deixa. O pássaro pode até pousar, mas fazer ninho só se eu deixar. Entendeu? Só se você deixar. Se você deixar, aí vem aquele emaranhado, daqui a pouco, não sei quem eu sou, não sei o que Deus tem para mim, aí começa a me afastar, a me isolar, não querer andar com ninguém, não querer caminhar com ninguém, e aí já começa a ter aquelas vontades enfraquecidas, entendeu? Não consegue ter relacionamento com ninguém. Mas quando eu estou cheio de Deus, quando eu fui liberto em Jesus, quando eu me converti a Jesus, ao Evangelho, à palavra de Deus, eu creio que Jesus existe. Ele entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ele me transformou. Ah, não tem ninguém que para você. Não tem ninguém que entra no teu caminho e não vai ser contagiado, atingido pela autoridade de Deus que há em você. Você consegue entender isso? Você consegue perceber quem é você em Deus? Você consegue mensurar o nome de Jesus que você carrega sobre a sua vida? Que o nome dele tem poder, e ele te deu autoridade no céu e na terra, porque ele não é dono dessa terra, porque ele não nasceu aqui. Quem nasceu aqui é Jesus, e ele tem autoridade, ele nos deu essa autoridade,
Pisaríamos cabeça, serpentes e escorpiões e não nos faria dano, não nos atingiria. Isso quer dizer que os lugares que você passar pode ter o que tiver, pode ter o mal que tiver, você vai passar e não vai te atingir. Pelo contrário, você vai passar e você vai abençoar aquele lugar. Você vai passar e aquele lugar vai ser alcançado pela bênção de Deus e autoridade de Jesus que há em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Você sabe quem você é? Você sabe o que Deus tem para a tua vida? Você tem convicção do seu chamado? Você tem? Você tem convicção de que Ele chamou você? Que Ele acredita em você? Ele não olhou a sua condição. Ele olhou o que aquele homem seria naquela cidade pagã, onde não conheciam Deus. Serviam uns a Moloque. Mas Jesus chegou naquela cidade. Jesus chegou na sua vida. Assuma o controle. Eu tenho um dono. Eu tenho um rei. Eu sou filha dele. Eu tenho paternidade, sim. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sou filha dele, amada, escolhida, nomeada por ele, nomeados por ele, para ser mais do que vencedores. Porque o prêmio que ele tem para te entregar, meu irmão, minha irmã, lá no grande dia você vai ver. Uma coroa incorruptível ele tem para a sua vida. Então se posicione como príncipe, princesa do Senhor. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa nobre. Eu sou uma pessoa de excelência. Eu sou uma pessoa que aonde eu coloco as mãos, a bênção de Deus. Diga comigo, se coloque em pé. Assuma o controle da sua vida. Satanás é especialista em feridas da alma e tormentas na mente, porque a partir delas ele pode construir fortalezas destrutivas dentro da gente. Ninguém é indesejado sem uma razão. Quando Jesus nos alcança, somos transformados em nossa maneira de tratar as pessoas. Satanás quer roubar a alegria da sua convivência familiar, seus relacionamentos, plantar contenda em você. Mas você está saindo daqui hoje, indo para sua casa revestido de autoridade do poder de Deus. Você está saindo daqui hoje, sabe, transformado na sua mente. Em nome de Jesus. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.